Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra. Antes de começar o vídeo, quero aqui agradecer a todas as pessoas que me enviaram mensagens de apoio no meu último vídeo, que fiz a respeito do meu filho Luigi Mark. Se você não viu o vídeo, vou deixar o link na descrição e também nos cards que aparecerão na parte de cima desse vídeo. A todos vocês, o meu muito obrigado. A Rússia perde a paciência com os Estados Unidos após o Departamento de Estado americano manifestar apoio à decisão de Malta de proibir a passagem de aviões russos com destino à Venezuela de passarem por seu espaço aéreo. Através de sua nova porta-voz, Morgan Ortagus, o Departamento de Estado norte-americano aplaudiu a decisão de Malta, dizendo o seguinte através do Twitter: "Aplaudimos o governo de Malta por se recusar a permitir que os aviões russos usem seu espaço aéreo para abastecer o brutal regime anterior na Venezuela. Pedimos a todos os países que sigam o exemplo de Malta para impedir o apoio do Kremlin ao ditador Maduro." Notem, pessoal, que a porta-voz Morgan Ortagus se refere à Venezuela como se o atual presidente, Nicolás Maduro, já tivesse caído, ao dizer o regime anterior na Venezuela, lembrando que os Estados Unidos apoiam o presidente autoproclamado Juan Guaidó, que até agora não conseguiu o apoio da maioria da população, nem da polícia e nem das forças armadas como se esperavam. A resposta da Rússia foi dura. Também através do Twitter, o Ministério das Relações Exteriores russo disse o seguinte: "Estamos nos esforçando para manter o dedo longe do gatilho. Então continue aplaudindo, pelo menos é inofensivo." Vocês perceberam, pessoal, o tom dessa mensagem? Vou repetir: estamos nos esforçando para manter o dedo longe do gatilho. Nesta frase deixa claro que a Rússia está perdendo a paciência e que estão se esforçando ao máximo para não tomarem uma atitude mais drástica. Em um comunicado nessa semana, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, disse que essa não é a primeira vez que a Rússia enfrenta esse tipo de problema. Já passaram por isso na situação da Síria. E ela ainda lembra que os países que impediram a passagem de aviões russos queriam uma mudança de governo na Síria, e olha como tudo acabou. Zakharova ainda destacou a democracia que os Estados Unidos e seus aliados levaram na Líbia, na Síria, na Ucrânia e também no Iraque, afirmando que ela sabe muito bem o tipo de democracia que os Estados Unidos propagam. Obviamente ela disse isso num tom pra lá de irônico. Uma análise agora do canal, pessoal. Os Estados Unidos e a Rússia não é de hoje que trocam farpas. Isso já tem mais de 50 anos e eles nunca tentaram resolver suas diferenças partindo para um confronto direto. Então não há motivos para alarde. Mas, porém, devemos ficar atentos porque desde o fim da Guerra Fria, esses dois países nunca foram tão hostis como está sendo desde 2014 para cá. Desde 2014, os ânimos se acirraram e muito. Na verdade, a chapa começou a esquentar mesmo desde 2008 na Guerra Russo-Georgiana, quando a Geórgia invadiu a Ossétia do Sul, e os georgianos massacraram a população civil, e entre a população estavam vários cidadãos russos, o que levou a Rússia a responder duramente. Os russos encontraram entre os equipamentos militares abandonados pelas tropas da Geórgia documentos de soldados norte-americanos e equipamentos militares dos Estados Unidos, o que levou a Rússia a acusar os Estados Unidos de incitarem a guerra. Isso no ponto de vista russo, pessoal. Isso são os russos que dizem. Já os norte-americanos dizem que a Geórgia só estava defendendo o seu território de separatistas pró-russos. Então, pessoal, como vimos, tem sempre duas versões. Tem canais que só mostram o lado dos Estados Unidos, a versão dos Estados Unidos.
Aqui nós mostramos a versão russa também. Eu já fui chamado até de comunista, por isso, como se a Rússia fosse comunista ainda. Mas querem saber a verdade, pessoal? A Rússia e os Estados Unidos não são os salvadores da pátria, os mocinhos, os bonzinhos. Para mim, os dois são os grandes vilões. Você duvida do que eu estou dizendo? Por causa desses dois países, o mundo já foi dividido em dois. Um lado capitalista e o outro socialista, ainda na era soviética. Milhões de pessoas já foram mortas ou feridas por causa das guerras da Coreia, Vietnã e Afeganistão. Milhares estão morrendo na Síria e na Ucrânia. E pode acontecer o mesmo na Venezuela a qualquer momento. Você que está vendo esse vídeo e é pró-americano, você acredita piamente que os Estados Unidos só querem salvar o povo venezuelano das mãos de um ditador sanguinário e mais nada? Sem nenhum interesse a mais? Se você acredita nisso, sinto muito te informar, mas a história mostra justamente o contrário. No Iraque, a promessa era derrubar o ditador Saddam Hussein e levar a democracia, a liberdade para o povo. Mas o Iraque ficou muito pior. Surgiu o Estado Islâmico e vários outros grupos terroristas brigando entre si. E a liberdade não veio com a derrubada desse ditador. Não que eu apoie ditadores, pessoal, que fique bem claro isso também. Mas o povo tinha muito mais liberdade do que se tem hoje. Embora para os opositores de Saddam era uma situação terrível, mas pelo menos o povo poderia ir à escola, às universidades, aos cinemas, tinha uma condição de vida muito melhor do que se tem hoje. Numa eventual guerra dos Estados Unidos contra a Venezuela, você já não parou para pensar o quanto de dinheiro eles teriam de gastar para derrubar Nicolás Maduro? Só para você ter uma ideia, cada míssil Tomahawk custa mais de $1 milhão. Você já parou para pensar quanto se gasta com o deslocamento de um navio? Imagina vários navios. E os porta-aviões? Quanto custa deslocar cada porta-aviões e manter suas tripulações e os aviões e os caças? Quanto custa a hora de voo de cada caça e seus mísseis, quanto custam? E a morte de seus militares, quanto custaria em pensões e indenizações para suas famílias? E você ainda acredita que os Estados Unidos fariam isso somente para libertar o povo venezuelano e não ganhar um centavo por isso? Você acha mesmo que os Estados Unidos fariam a sua população pagar esse preço altíssimo sem receber nada em troca? E a Rússia? Por que quer Maduro a qualquer custo no poder? É porque eles gostam do Maduro? Porque ele é um cara legal? E a resposta é claro, é óbvio que não. A Venezuela deve bilhões para a Rússia e um governo pró-americano no país jamais pagaria essa dívida. Isso é um temor dos russos. Com Maduro no poder ou um sucessor alinhado com Moscou, a Rússia não só receberia o que lhe devem, mas também fariam novos negócios por um long time, ou seja, por um longo tempo. Como vimos, pessoal, tudo gira em torno de interesses. Não existe mocinhos ou vilões, existem negócios, interesses, ambições, vaidade e lucratividade. Para mim, os dois são vilões. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe aquele like. Também compartilhe com seus amigos. E se não está inscrito, inscreva-se agora. Também não deixe de ativar o sino da notificação. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.